Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto de hoje é bastante interessante, vocês devem já ter percebido que grande parte das decisões administrativas, das funções de integração e decisões complexas, frequentemente são tomadas por pessoas com mais de 50 anos. Provavelmente isso esteja relacionado à maturidade cerebral. Nós costumamos ver, frequentemente se falar sobre o envelhecimento do cérebro e as dificuldades na memória, mas parece haver algumas vantagens no processo de amadurecimento do cérebro. Por isso nós trouxemos dois professores do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas, o Dr. Matheus Roriz e a doutora Márcia Chaves. Matheus, o que melhora no cérebro com o envelhecimento? Duas características cognitivas melhoram com um bom nível de evidência científico, pelo menos até os 50, 60 anos, e não há evidência de perda, exceto-se doença. São elas o vocabulário, a capacidade de articulação da linguagem e a capacidade de tomada de decisões complexas. Essas duas características são aquelas que existe mais evidência científica de que ocorre uma melhora, né, pelo menos até a sexta, sétima década de vida, e depois uma estabilização, né, e na ausência de doença, então, não haveria um decremento nessas funções. Frequentemente a gente fala ou ouve falar sobre inteligência emocional. Existem algumas modificações no afeto que acontecem com o envelhecimento do cérebro? Sim, além das vantagens cognitivas, parece haver também algumas vantagens afetivas. Pessoas idosas tendem a evitar mais experiências negativas e lembrar mais de experiências positivas. Elas tendem a selecionar aquelas memórias em testes afetivo-cognitivos, elas tendem a selecionar mais aquelas memórias positivas e tender a esquecer mais aquelas memórias negativas, né? Além disso, há evidência também que o neuroticismo, ou seja, aquela característica de ficar remoendo fatos que não podem ser mudados, né, isso também tende a melhorar com o envelhecimento. Então, há uma evidência além de uma melhor estabilidade cognitiva em relação à tomada de decisões, também uma maior estabilidade afetiva, tendendo menos a neuroses. Vamos tocar num ponto interessante agora, que é talvez o ponto mais central dessa discussão, que é a questão memória, né? Porque frequentemente o envelhecimento está relacionado com, primeiramente, um lapso de memória. Márcia, isso é assim necessariamente ou as vantagens do processo de maturação cerebral podem superar as desvantagens do envelhecimento? Sim, a gente vive numa cultura que tem muita dificuldade em entender que no envelhecimento a mudança do padrão do funcionamento de determinadas funções, e principalmente como a memória, não é ruim, ele é diferente. Então a gente adquire um padrão de memória no adulto jovem e se espera que isso vá ser igual para o resto da vida. Primeiro que já não é igual até chegar a ser um adulto jovem ali pelos 25, 30 anos. Já sofreu uma modificação que vem desde a infância. Mas a gente sempre diz que a memória ela atinge um padrão igual do adulto a partir dos 12 anos de idade. E se a gente considerar três aspectos, que é a capacidade de atenção, a capacidade de guardar ou de registro e a capacidade de evocação. Então, se olhar rapidamente a evolução ao longo da vida, a atenção ela é muito grande numa criança pequena, a capacidade de registro ela é menor e a capacidade de evocação é bem pequenininha. Ao longo do crescimento em relação à idade adulta, essa atenção ela reduz, porque é importante para poder começar a guardar alguma coisa. Depois a capacidade de armazenamento cresce e a capacidade de evocação cresce. Até aí pelos 45, 50 anos, onde há uma estabilização da capacidade de evocar e começa a reduzir mais a atenção. Então, se a gente pega na faixa etária que é do idoso, 65 ou 70 anos, a atenção reduziu muito, a capacidade de registro vem caindo, mas a capacidade de evocação ela é igual ou um pouquinho melhor. Então, é uma vantagem.
O idoso tem uma capacidade de evocar o que está armazenado de uma forma melhor do que uma criança ou do que um adulto mais jovem. E é capaz de relacionar essas informações de uma forma mais efetiva com outras experiências. Então não é à toa que em todas as civilizações o sábio sempre foi um idoso. Por isso, né? Por juntar o que o Matheus acabou de comentar, das experiências afetivas, de saber tomar decisões baseado em mais evidências e, fundamentalmente, por aproveitar melhor aquilo que está armazenado. Queria aproveitar os teus comentários para relacionar isso um pouquinho com Alzheimer. Necessariamente Alzheimer está relacionado com o envelhecimento ou são coisas absolutamente independentes? Não, são coisas dependentes. O único fator de risco absolutamente indiscutível para a doença de Alzheimer é o aumento da idade, né? Que é o que não tem. Mesmo hoje está sendo observado situações de Alzheimer em pessoas bem mais jovens. Sim, porque né? existem os subtipos. O Alzheimer ainda é uma doença que agrega doenças diferentes ali dentro, provavelmente. Uma coisa é o Alzheimer familiar, que vai ter ocorrência mais jovem, mas se tem um perfil diferente, um pouco clínico da doença. A maioria das pessoas tem o Alzheimer esporádico, que é esse que não tem uma herança definida, né, que é um multifatorial e que ocorre então aí a partir dos 65, 70 anos. Nesse Alzheimer familiar existe alguma forma de aconselhamento genético já definido para isso? Se tem muito cuidado para essa questão dos aconselhamentos genéticos, a menos que o perfil seja absolutamente comprovado, seja mesmo um Alzheimer familiar, daí deve entrar um aconselhamento genético, mas sempre com aquele cuidado de não estigmatizar. Exato, e nem dizer para aquelas pessoas que estão com 20, 30 anos que a chance é, sei lá, mais de 50% de ter a doença, então, porque eventualmente pode não ocorrer, né? Então a pessoa passa a ter uma vida muito limitada em função daquela expectativa muito ruim. Transforma pessoas que são saudáveis em pessoas potencialmente doentes, o que é absolutamente indesejável. Né? Exatamente. Matheus, essa questão da curva de aprendizagem, qual é o momento ideal para que as pessoas aprendam? A vida inteira, né, professor? Então, o cérebro saudável, ele continua aprendendo mesmo após os 100 anos, né? O que a professora Márcia colocou é verdade. A idade, do ponto de vista estatístico, né, de certo modo biológico, aumenta o risco da doença de Alzheimer. Entretanto, há centenários sem Alzheimer. Aproximadamente 50% dos centenários não têm Alzheimer. Então, nós não podemos confundir envelhecimento normal com doença de Alzheimer, apesar de, como a professora Márcia colocou, haver um aumento do risco com o envelhecimento, mas são processos diferentes. O que caracteriza o envelhecimento cognitivo, como a professora também colocou, é a diminuição da velocidade do processamento cognitivo. Então, a velocidade do raciocínio ela começa a cair já após os 27 anos. Então, e essa queda é muito lenta e ela nunca vai chegar a comprometer a funcionalidade do indivíduo, nunca vai levar à perda da autonomia. Apenas a pessoa vai conseguir realizar aquelas mesmas funções com um pouquinho mais de tempo. E melhor, porque ele vai estar levando mais em conta um conhecimento de mundo muito mais vasto, que o jovem frequentemente ignora na sua tomada de decisão. E é por isso que existe uma relação entre a memória semântica das palavras, do conhecimento do mundo e a capacidade de tomar decisões. Mas eu gostaria de complementar também a questão do afeto no que tange ao menor risco de depressão. Idosos saudáveis, aquela relação com menor neuroticismo, também tende a ter menos depressão. Não parece ser apenas um efeito de que as pessoas com depressão grave, o transtorno bipolar grave, tenderam a falecer, né, mais precocemente. Não parece ser apenas isso. Essa melhor estabilidade cognitivo-afetiva também levaria a um menor risco de depressão em idosos saudáveis. Claro, populações de países pobres, né, com muita doença, lesão em órgãos-alvo, AVC, infarto, etc. Esses idosos, claro, vão tender a ter mais depressão porque estão doentes, mas idosos saudáveis têm menos depressão do que jovens saudáveis. Dizer que as regras gerais de prevenção das doenças crônico-degenerativas estão diretamente ligadas a essa questão, porque o importante é envelhecer com um cérebro saudável.
para ter um cérebro saudável é necessário que a saúde como um todo esteja mantida. É essa linha de raciocínio? Sim, eu costumo dizer que o que faz bem para o coração também faz bem para o cérebro. Então, evitar ou prevenir a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, prática de atividade física, e se porventura diagnosticado com essas doenças, tratá-las adequadamente, reduz em 90% o risco de demência vascular, que é muito comum em nosso meio, né? A maioria das demências vasculares são microvasculares, sem história de AVC, né? Vão se acumulando lesões no cérebro, e reduz em 50% também, de acordo com uma pesquisa, o risco de doença de Alzheimer, ou postergaria em 5 anos o aparecimento dela. Diabetes, por exemplo, aumenta o risco de Alzheimer 2 vezes. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Matheus Roriz e da doutora Márcia Chaves. Queria dizer a vocês que elas permanecerão à disposição para perguntas, questionamentos sobre esse assunto que é extremamente interessante, que é a maturidade cerebral. O que se ganha com a maturidade cerebral? Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.